O FBI está à procura de comunistas e nesse vídeo vamos fazer uma investigação policial para descobrir personagens famosos que são espiões comunas. Então hoje você vai saber se o seu queridinho será condenado à prisão perpétua ou à câmara de tortuga. Eles estão por todas as partes, nos desenhos que as crianças assistem, nos jogos que os adolescentes jogam, nos quadrinhos que os velhos leem. Quanto a mim, eu sou o Batman e sim, o Pelingo Vermelho está nos rondando. Mas antes de continuarmos as nossas investigações, é melhor eu ir me trocar. Agora eu estou pronto para começar essa brincadeira. Peguem agora seus chapéus de alumínio porque a lista de personagens a serem investigados pelo FBI é muito extensa. Nosso primeiro suspeito é o já conhecido Meruem, rei das formigas quimeras em Hunter x Hunter. Ele começa sua jornada como um tirano absoluto, mas vai evoluindo seu pensamento ao longo dos arcos, principalmente depois que ele encontra Komugi, seu par romântico na obra. Ali ele percebe que pessoas fracas têm o seu valor e começa a questionar uma maneira de criar uma sociedade perfeita, uma sociedade utópica, fazendo com que todos os recursos sejam redistribuídos entre as pessoas. Tudo isso para garantir o bem-estar de todos os habitantes. A única coisa mais suspeita que isso é o fato de que ele come crianças. Depois de uma longa investigação, Meruem está condenado! Mas ele não está sozinho, agora vamos a um conhecido de séculos da humanidade, o Sr. Robin Hood. E esse até que é bom moço, ele é conhecido por ser aquele que rouba dos ricos para dar para os pobres. Só que tem um detalhe muito interessante. Depois de uma longa investigação, percebi que ele rouba dos cobradores de impostos. Então é muito mais provável que se ele vivesse nos dias atuais, estaria lutando contra o Fernando Tachad do que propriamente vestindo um bonezinho do MST e saindo por aí roubando terras. E o julgamento final para o Sr. Robin Hood: inocentado. O próximo é o Sr. Homer Simpson. E sim, apesar de ser um típico burguês capitalista que gosta muito de rosquinhas e comer hambúrguer, ele já ajudou a União Soviética. E quando a mídia da sua cidade local, Springfield, foi questionar o pai dele falou: O Homer não é um comunista. Ele pode ser um mentiroso, um porco, um idiota, um comunista. Não deu pra entender, mas se o pai dele disse que ele era comunista, Homer Simpson também está condenado. Ele é comunista. O próximo da lista é um vilão do Homem-Aranha, o chamado Abutre. Ele era um trabalhador comum que trabalhava limpando lá algumas coisas. Só que no filme dos Vingadores, eles destroem tudo e o governo tem que contratar alguém para limpar esses destroços, para consertar a cidade. Quem que eles contratam? O próprio Tony Stark. Isso acaba virando, de certo modo, um monopólio. Os Vingadores destroem a cidade e são os próprios Vingadores que recebem dinheiro para reconstruir a cidade. Isso é muito estranho, mas tudo bem. A questão é que o Abutre ficou bravo com isso e começou a falar que os ricos oprimiam os pobres. E por causa disso ele estava no direito de fazer tráfico de armas e drogas e mais um monte de coisa. Esse daí devia estar preso e nem é pelo comunismo, mas ele tá assim condenado, é comunista. Agora vamos falar de um desenho que tem um ditador comunista, sim, My Little Pony. E nós não temos apenas um comunista nesse desenho, nós temos um ditador comunista. E é a Pony Starlight, uma das mais famosas e amiguinha da turma. Só que antes de fazer amizade com aquele grupo, ela era uma antagonista, ela era a vilã de alguns episódios. O que ela fez? Lá por volta da 5ª temporada, ela criou uma vila comunista, onde tudo era igual. Todas as casas eram iguais, os cortes de cabelo eram iguais. Todo mundo só podia sorrir, ninguém podia ficar triste, né? Porque era uma vila alegre. E o lema da comunidade que ela criou é: nós não sonhamos para não ter pesadelos. Resumindo, ela é uma comunista. Ainda bem que as outras pôneis ficam bravas com ela e dão uma lição nessa comunista safada. Agora vamos dar um pulo no universo de One Piece, o mundo dos piratas, e falar de Monkey D. Luffy, o líder dos chapéus de palha. Ele não luta por nenhum sistema político em particular, ele luta só porque ele quer se tornar o rei dos piratas. Mas o seu papel como um revolucionário contra o governo mundial e sua proteção aos oprimidos da obra é no mínimo suspeita. Quero dizer, ninguém além de mim percebeu que muitos grupos piratas de One Piece trabalham como ONGs, aventureiros, bons moços, heróis, mas nunca como piratas? Se isso fosse de fato um tribunal, o discurso de Luffy em Dressrosa já o teria condenado.
Mas se isso não te convenceu e também não me convence, uma coisa vai te convencer. Ele nasceu dia 5 de maio, o mesmo dia de Karl Marx. Ou seja, Monkey D. Luffy é comunista. Passando para algo um pouco polêmico, devo dizer que a noção de anarquia, enquanto uma aversão a qualquer tipo de hierarquia, é por sua natureza um aspecto de esquerda. Daí já podemos colocar o nosso querido Coringa na mesa. Em Batman, o Cavaleiro das Trevas, o Coringa se apresenta como mais do que um mero psicopata. Ele quer apresentar as rachaduras no sistema presente em Gotham. Sua visão é simples. As instituições que as pessoas consideram justas são só uma fachada para um mundo de opressão e de desigualdade. Ele acredita que o caos é a única força verdadeiramente justa, porque o caos ignoraria a classe, ignoraria status, raça ou qualquer outro tipo de discriminação. Então o que ele faz para expor isso para o mundo? Ele começa a explodir hospitais, barcos e mais um monte de coisa para provar que numa situação extrema todo mundo seria igual. A frase que resume a filosofia do Coringa é uma crítica contundente às instituições sociais e a negação do conservadorismo que acredita na bondade intrínseca das pessoas. Ele acha que as pessoas não são por si boas e elas não se sacrificam pelo próximo, sempre pensando no seu bem pessoal. Já no Coringa de 2019, Arthur Fleck, ele é abandonado pelo governo que corta sua assistência social nos programas que ele precisa para a saúde mental. Então quando ele percebe que a sociedade em que ele está vangloria os ricos e poderosos enquanto marginaliza os pobres e oprimidos, ele cria sua própria máxima: você ganha o que merece. Mas isso não propriamente quer dizer sobre meritocracia, mas que a consequência da opressão é a revolta. Se o governo estiver oprimindo alguém, eu vou me revoltar contra o governo. Esse é o pensamento anárquico e caótico voltado para a esquerda do Coringa. Mas o Coringa, em qualquer um dos casos, ele não é nem de longe um exemplo de comunista, ele é propriamente um anarquista. Então por mais que ele seja muito suspeito e certamente estaria em alguma outra lista do FBI, ele não é um comunista. Agora, sabe qual vilão da trilogia do Nolan de Batman é de fato um comunista? Bane. Ele é um revolucionário que critica as elites de Gotham, pega o poder dessas elites, todas as instituições e dá para o povo. Agora o povo cria um tribunal popular para expor essas hipocrisias dessa elite. Seu discurso ao declarar guerra contra Gotham, ele tem um cunho totalmente marxista, mais marxista que isso é impossível. Nós tiramos Gotham das mãos da elite corrupta e a devolvemos a vocês, o povo. É quase um manifesto socialista, com toques de anarquismo. Ou seja, Bane sim está condenado à câmara de tortuga, Superman entre a foice e o martelo. Eu não posso condenar esse, talvez a gente fale dele em outro vídeo, mas é uma HQ específica do Superman, onde em vez dele cair nos Estados Unidos e se tornar um capitalista, o herói que todo mundo gosta, ele cai na ex-União Soviética, e então ele se torna uma arma dos comunistas. Pessoal, eu criei um clube de membros, então se você quiser ter o seu nome aqui no vídeo ou então na descrição, se inscreva, tem outros diversos benefícios lá. Por que existem tantos personagens que tendem à esquerda? É claro que alguns dos nossos exemplos foram exagerados. Eu tentei fazer com que isso fosse uma piada. Mas fala sério, você já deve ter uma lista própria na sua cabeça de personagens que têm pensamentos voltados à esquerda, voltados ao socialismo, ao comunismo e afins. E isso se faz por tanta propaganda progressista que tem na mídia, em diversos tipos de mídia, sejam filmes, animes, séries, desenhos, jogos, livros. E a mídia vai, mesmo que a contragosto, colocando isso na nossa cabeça. Assim como muitos dos vilões das mídias atuais serem caricaturas de pensamentos ditos como de direita, muitos dos mocinhos das histórias têm pensamentos esquerdistas. E isso geralmente é justificado pelo fato de que os diretores, os roteiristas, os atores, todos eles são voltados a um viés canhoto. Então eles colocam isso nos seus personagens. Mas a justificativa do enredo continua sendo quase a mesma. O sistema é sempre o culpado. Não importa qual mal nos rodeia. O verdadeiro problema é sempre o sistema. É o sistema do mundo de Jujutsu que faz Megumi concluir que a única coisa verdadeiramente igual no mundo é a própria desigualdade. É o sistema dominado pelo preconceito humano que faz, por exemplo, o Magneto ser vítima do campo de concentração dos bigodistas e depois vítima do preconceito contra os mutantes, desenvolvendo então um preconceito contra esses mesmos humanos, gerando um cenário meio que Malcolm X versus Martin Luther King entre Xavier e Magneto. É o sistema que faz Arthur Fleck ser marginalizado
personalizado e acabar se tornando o Coringa. É o sistema que faz Meruem perceber que o mundo tem desigualdade, então quero criar as coisas todas iguais. É o sistema que faz Anakin Skywalker ficar vulnerável à manipulação do lado sombrio, prometendo-lhe um poder que o sistema Jedi negava. Perceba o padrão, sempre há uma força invisível guiando os personagens para chegarem em alguma conclusão. É sempre uma força invisível, uma mão que controla e que coloca o caos, a maldade, a injustiça dentro das histórias. E a crítica ao sistema se conecta tão profundamente com a história porque no fundo ressoa com a própria experiência do público. Afinal, quem nunca se sentiu sendo injustiçado pelo mundo, imaginando que a vida é injusta, que as regras do jogo já estavam marcadas antes de você começar a jogar? Essa é a genialidade e ao mesmo tempo o perigo da ficção. Ao construir narrativas sobre sistemas falhos e opressores, eles não apenas entretêm, mas criam uma percepção no público. E aí você começa a se questionar: será que o problema da minha vida ou do mundo é realmente esse sistema? Ou será que nós estamos apenas consumindo histórias feitas para moldar a nossa percepção, empurrando nossos pensamentos nessa direção? No fim, não é sobre vilões ou heróis serem de direita ou de esquerda, é sobre a ficção, intencionalmente ou não, nos forçar a refletir sobre a nossa própria situação. Então a pergunta que fica para você, depois de toda essa lista é: quem é o verdadeiro culpado? Esse tal sistema que a mídia nos mostra ou o sistema que escolhemos acreditar? Será que você deve viver a sua vida tentando consertar o mundo ou primeiro tentando consertar você mesmo? E se você quiser saber qual era o sistema do vilão de Fullmetal Alchemist, eu tenho um vídeo, clica em algum lugar aqui para você assistir. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei!